Eu sempre recebo perguntas sobre bolsa de valores, empresas, negócios, mas tem uma que é mais frequente. Qual? O que é preciso para ser rico? Bem-vindo, pensador. Bem-vindo, pensadora. Luiz, responde logo, até eu tô curioso. Existe uma regra? O que eu preciso para ser rico? Existe uma regra principal, Matheus, que é: você precisa adquirir ativos. Indo além, a maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhecem a diferença entre ativo e passivo. Ativo é tudo aquilo que faz entrar dinheiro para você. E passivo é tudo aquilo que faz sair dinheiro do seu orçamento. Ou seja, um ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso e um passivo é o que tira. Pensa comigo, o princípio básico da riqueza é gastar menos do que você ganha. Você precisa se concentrar em ter mais fontes de ganho do que despesas. Segundo Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, os ricos adquirem ativos. Já a classe baixa e a classe média adquirem passivos achando que são ativos. Talvez você ainda tenha dúvidas, mas nós vamos te mostrar uma maneira simples de diferenciar ativos de passivos. O Paulo vai colocar uma imagem que representa o fluxo de caixa de um ativo. A caixa de cima é a demonstração financeira, que mede a renda e as despesas, ou seja, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. O diagrama inferior é o balanço patrimonial. Ele é assim chamado porque ele representa os ativos e passivos, o equilíbrio entre eles. Agora, nessa próxima imagem, representa o fluxo de caixa padrão de um passivo. As setas no diagrama representam a movimentação, ou seja, o fluxo de caixa. Números dizem pouco, palavras também. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca dessa história, da onde o dinheiro está para onde ele vai. Em 95% das famílias, essa trajetória financeira é um percurso de trabalho duro na tentativa de progredir. Não porque não ganham dinheiro, mas porque passam a vida comprando passivos em vez de ativos. Agora vamos mostrar o fluxo de caixa padrão da classe baixa. E esse próximo que você está vendo é o fluxo padrão de caixa da classe média. E por fim, o fluxo de caixa padrão da classe alta, ou seja, dos ricos. Esses diagramas, eles mostram como as pessoas lidam com dinheiro. Você viu ali a classe baixa, média e alta. Esses diagramas mostram como uma pessoa lida com dinheiro. Logo, o dinheiro só acentua o seu padrão. Então, se você ganha rios de dinheiro, não importa, você vai fazer questão de gastar tudo. Então, vamos exemplificar aqui. Luiz, carro é um ativo ou é um passivo? Depende do uso, Matheus. O carro se torna um ativo quando ele traz renda para o proprietário. Caso contrário, Caso contrário, ele é um passivo bem caro com as despesas que você tem para manter. um dos hábitos mais antigos do brasileiro, investimento em casa própria. Luiz, a casa é um ativo ou é um passivo? Quando a gente fala em casa própria, Matheus, ela é um passivo. Se você não tem fonte de ganhos de terceiro alugando essa casa, ela é um passivo, ela não é um ativo. Ela se torna um ativo quando você ganha essa frente de ganho de outras pessoas. O que aconteceu muito na pandemia foi que algumas pessoas deixaram suas casas e foram morar com outras e alugaram essas casas. Agora ela deixa de ser um passivo e vira um ativo, porque está colocando dinheiro no seu bolso. Então a regra é clara: colocou dinheiro no seu bolso, é um ativo, tirou, é um passivo. Você deve estar se perguntando: poxa, mas como que eu adquiro, acumulo ativos? Você tem que ter uma proeficiência financeira. Porque não adianta, você ver vários exemplos aí de pessoas que ganham 20, 30, 50 mil reais, mas sempre estão endividados, que elas gastam mais do que isso, elas gastam 60, 70 mil reais. Então você tem que entender que o seu dinheiro tem que trabalhar para você e não você trabalhar pelo seu dinheiro. Então isso envolve aptidão financeira. Um dos cursos que eu fiz, eu bem uso essa técnica que é conhecida como a lei dos potes, que é onde você consegue dar um passo atrás nos seus custos para que você tenha uma opção de investimento nesse valor que sobra. E aí você consegue, então, a questão de adquirir ativos, investir em ações, é tipo isso? Você tem várias opções de investimento na medida que você consegue poupar um pouco de dinheiro e que isso se torne cumulativo com o tempo. E aí tem as porcentagens. Elas não são fixas, ou são? Não, as porcentagens elas variam muito do quanto Seu a padrão. pessoa tem de
fonte de renda, como ela tem padrão de vida. Hoje você aprendeu a diferença entre ativo e passivo e o princípio da riqueza, que é gastar menos do que ganha. E um último princípio ainda, que é adquirir ativos. E se você ficou curioso sobre a técnica da lei dos potes, deixe o seu comentário. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.